Olá a todos, está começando mais um videocast com vozes diversas. Aqui a gente conversa sobre diversidade, equidade e inclusão. Estamos mais uma vez no Teatro Católico UCB para darmos palco a temáticas tão importantes para a comunidade acadêmica. No mês de setembro, no dia 21, é celebrado o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. E nesse episódio do Voz a gente vai conversar um pouco sobre a realidade das pessoas com deficiência, que fazem parte da comunidade da UCB. Para começar a compreender, eu vou citar aqui alguns dados do censo de 2022 do IBGE, sobre pessoas com deficiência. O Brasil tem 14,4 milhões de pessoas com deficiência. 63,1% das pessoas de 25 ou mais com deficiência não completaram o ensino fundamental, enquanto entre as pessoas sem deficiência essa proporção era de 32,3%. Agora, no ensino superior, apenas 7,4% das pessoas com deficiência concluíram o curso da graduação, contra 19,5% entre as pessoas sem deficiência. Ou seja, a gente compreende que as pessoas estão adentrando a universidade, mas não estão concluindo. Isso me faz pensar, será que é só sobre acessibilidade? Eu vou começar a nossa conversa de hoje apresentando os nossos convidados. Primeiro, o Fabiano, que é estudante do curso de farmácia da UCB, Francisco Neves, que é doutor em Psicologia do Desenvolvimento Escolar, professor do curso de Psicologia da UCB e também é coordenador do serviço de Psicologia Escolar da creche Escola Comunitária Flor da Primavera. É baiano e apaixonado pelo mar. E a Mayra Souza, que é pedagoga, licenciada em Letras Libras, é intérprete de Libras pela UCB e vinculada à Uniop, que é o Núcleo de Inclusão e Orientação Psicopedagógica. Agradeço muito a presença de vocês. Eu queria começar conhecendo um pouquinho mais de vocês. Eu geralmente faço uma breve apresentação aqui dos convidados, mas agora eu vou deixar na mão de vocês. Primeiro, a Mayra, ou Mai. É verdade que seu hiperfoco em Libras, eu queria que você me contasse mais um pouquinho sobre você. Olá, tudo bem? Meu nome é Maíra, meu sinal é esse. Então, meu hiperfoco, eu sempre gostei muito de Libras, sempre me interessava pelo conteúdo de Libras e aí eu descobri que eu respiro Libras hoje. E agora eu quero saber do Fabiano. Como que está sendo a sua trajetória aqui dentro, sua experiência na universidade? E eu queria pedir o apoio da Maíra para ajudar a dar voz ao Fabiano e fazer a interpretação de Libras pra gente. Então, a minha trajetória aqui, eu me interessei pela Universidade Católica através do sistema de matrícula e percebi que aqui tinha um Uniop. E eu resolvi ter coragem de entrar, conversei com a coordenação e eu descobri que aqui tinha intérprete e tinha acessibilidade. E aí eu descobri que eu fui o primeiro surdo, depois de muito tempo, a entrar na universidade. E aí eu comecei a minha trajetória aqui. Que bacana. E agora, o professor Francisco. E você, me conta um pouquinho mais sobre também a sua deficiência e sobre as suas motivações para estudo e pesquisa. Meu nome é Francisco Neves, eu sou professor do curso de Psicologia aqui da UCB. Eu tenho uma lesão no membro superior direito, né? Então, eu não uso escrita manual. Toda a minha atividade acadêmica ela é feita no computador. Isso é uma acessibilidade que eu preciso, né, para trabalhar. E ao longo da minha trajetória acadêmica foi bem complicado, bem difícil, porque pense isso há 40 anos, né? Como é que era ser uma pessoa deficiente na década de 80, né? Então, passar o primário, né, o ensino fundamental, o ensino médio, sem ter acesso. Eu só vim ter acesso à tecnologia e acessibilidade no curso superior. Então, eu construí essa carreira acadêmica enfrentando essa dificuldade por conta da deficiência. E só no ensino superior que, depois de muita luta, muita resistência, que eu consegui construir a minha carreira acadêmica com os equipamentos de acessibilidade e cheguei, graças a Deus, ao doutorado. Inclusive, Francisco, falando sobre o ensino superior,
eu fiz esse comentário justamente levantando esse dado que fala sobre as pessoas com deficiência conseguirem acessar o ensino superior. Provavelmente isso mudou muito também por conta da lei das cotas, só que a gente tem esse número ainda preocupante, que é sobre os concluintes. Tem muita gente que não está terminando. O que está acontecendo com essas pessoas? Eu queria que você dissertasse um pouquinho pra gente sobre... que você explicasse quais são esses fatores que contribuem para a evasão das pessoas da universidade. Eu penso que a acessibilidade ainda é uma barreira, né? Não adianta você inserir essas pessoas nas universidades, nas faculdades, se você não colocar em condições realmente de acesso e de permanência. Então, eu entrei na faculdade, mas para eu conseguir concluir o curso de psicologia, todas as vezes que tinha uma avaliação, eu precisava travar uma luta com a coordenação de psicologia para que, por exemplo, o computador ou o notebook fosse disponibilizado. Então, se eu não tivesse essa luta diária, eu teria abandonado, eu não teria concluído o curso de psicologia. Então, não adianta, como eu falei, as pessoas terem acesso ao curso superior se elas não têm acessibilidade nem a garantia de permanência. Então, acho que talvez olhar para a universidade como uma barreira ainda, né, é um grande problema ainda para muitas pessoas com deficiência. Esses indivíduos acessam, mas não têm o suporte necessário para continuar Exatamente. O fluxo, né? Foi o que aconteceu comigo. Eu acessei, fiz o vestibular, mas para eu me manter 5 anos de graduação, veio uma luta. Então, todas as vezes que tinha avaliação, eu precisava travar uma luta diária, mesmo apresentando o laudo médico que me garantia o direito de ter as tecnologias assistivas, e naquela época nem existia, não existia o estatuto da pessoa com deficiência, tendo um laudo médico, mas mesmo assim, esse direito era negado. E agora com o Fabiano. Eu queria que você dissesse pra gente, Fabiano, como que é pra você? Você já enfrentou alguma dificuldade nesse percurso? Como foi? Agora que você está praticamente concluindo a graduação, você consegue compartilhar com a gente algum episódio, algum exemplo de alguma dificuldade que você passou? Sim. Eu comecei aqui, teve uma dificuldade, porque a intérprete que começou comigo não tinha tanto responsabilidade comigo, chegava atrasado. Eu perdi muita prova, perdia muitos encontros, porque ela sempre chegava atrasada e nunca me dava as informações corretas. Mas aí depois chegou também a questão do Meet, né? Os professores querem usar muito o Meet e eu tenho dificuldade com o Meet para olhar o intérprete, olhar o professor, olhar o slide. E aí foi uma dificuldade para eles entenderem isso. E é diferente do ouvinte para o surdo, né? Porque eles têm mais estímulos que eu. E eu comecei a perceber que o surdo estava um pouco mais, sempre mais atrasado. E esse foi o meu processo. E Mai, eu queria que você dissesse, né, como você acompanha os estudantes surdos, quais as limitações e adaptações os estudantes costumam enfrentar. O que você pode trazer como exemplo, assim, acompanhando de perto toda essa galera? Então, eu comecei a acompanhar o Fabiano tem 2 anos e meio, mais ou menos. E quando eu comecei a acompanhar o Fabiano e o Ramon também, que é um outro aluno surdo, eu percebi que principalmente nas matérias de farmácia tem muita teoria, né? Muito texto. E o Fabiano é um surdo puro, ele não sabe português, nada. Então é muito difícil para ele compreender o texto. Então eu fui conversando com alguns professores, vendo a acessibilidade, né? O professor também precisa deixar eu entrar para conversar e falar, olha, o Fabiano, ele tem dificuldade com português, a gente pode adaptar a atividade, ele fazer em vídeo, eu explicar para ele o conteúdo, você explica o conteúdo e ele grava a atividade em vídeo. Ah, pode. Aí foi onde o Fabiano começou a melhorar, porque quando eu cheguei, ele estava muito ruim. Ele não estava conseguindo progredir. E aí, quando eu cheguei, eu fui começando a adaptar de acordo com as minhas vivências passadas. E aí, hoje, ele consegue, através de vídeos, dos textos, fazer a atividade. Isso é muito bonito ver esse suporte sendo executado e conseguindo ajudar no progresso do Fabiano. Eu queria agora, inclusive falando, né, sobre suporte, falar sobre um setor que é responsável aqui dentro da UCB a atender os estudantes que precisam, né, que necessitam de algum suporte. Esse setor é o NIOP, que é o Núcleo de Inclusão e Orientação Psicopedagógica. Nesse setor, os estudantes contam com profissionais especializados como psicólogas, psicopedagogos, intérpretes de Libras, ledores e transcritores.
além de equipamentos de tecnologia assistiva. Mai, você que atua no UNIOP, você pode explicar para a gente como que funciona esse atendimento lá? É todo estudante que pode ser atendido? Como que esse suporte é executado para todos esses indivíduos? Sim, posso explicar. O UNIOP, ele funciona através de uma ficha que você se pré-cadastra e lá você coloca para que você quer ser atendido, se é mais relação emocional, se é algum laudo específico que você tem. Quando você se cadastra no sistema, as psicólogas, as psicopedagogas também mandam um e-mail, o e-mail que você cadastra com seus dados e chamam para o primeiro atendimento. E aí começa a relação de aluno e NIOP. Uhum. E agora com o Fabiano. Eu queria que o Fabiano dissertasse para a gente sobre como que é o suporte do NIOP, como que ele é executado, qual é a importância dele. Ainda mais que agora tem você, existia, né, o Fabiano antes e depois da Mai, mas como que é o agora? Os professores, eles conseguem te dar esse apoio? Conseguem fazer essas adaptações? O Fabiano de antes não tinha esse suporte. Tinha o suporte do NIOP, mas precisa muito do intérprete para poder fazer acontecer. Mas a relação do NIOP comigo é uma relação boa, sim. Eu sinto hoje que a minha luta ela não é somente por conta que eu sou deficiente, mas também tem as questões de outras matérias, que é um pouco mais complicada. Mas eu consigo hoje sim sentir o apoio dos professores, sentir o apoio da intérprete Maíra, sentir o apoio do NIOP em si. É um trabalho em grupo que hoje eu consigo me adaptar bem como pessoa e como aluno dentro da instituição. E agora eu queria saber do Francisco, falando do ponto de vista de um docente. Você já teve alunos com deficiência? Como que é a sua experiência? E se no seu caso, ensinando, foi preciso fazer alguma adaptação, fazer alguma alteração? Quando eu ingressei na UCB, uma das primeiras coisas que eu fiz foi comunicar para os alunos que eu era uma pessoa, né, com deficiência. E, por exemplo, eu não ia escrever na lousa porque eu tenho uma deficiência que não me permite a escrita manual. Então, isso foi uma das primeiras coisas que eu precisei comunicar aos alunos. Uma outra coisa, eu disse para os alunos, olha, os alunos gostam de receber o feedback na prova, né, que eles escrevam. Eu digo, olha, também não dá para eu escrever. Quando é uma prova que é um material digital, aí dá para eu dar o feedback, digitar, mas se for manual não dá. Então eu expliquei aos alunos e fui muito bem acolhido por todas as turmas. Eu tenho 8 turmas aqui na UCB. E respondendo a segunda pergunta, eu fiquei muito feliz. Eu tenho uma aluna, eu preciso dizer o nome dela, é Heloísa. Elo é uma fofa, uma aluna bem dedicada. E assim, quando eu cheguei lá no campus da Ceilândia, que eu vi uma aluna com deficiência, e assim, que eu contei a minha história para ela, assim, eu vi o olhar, assim, o brilho no olhar de Heloísa. E ela falou, professor, que felicidade encontrar você aqui. Que eu vi que, além dos alunos que têm deficiência oculta, né, que eu encaminho as provas para a UNIOP, tem essa aluna que ela tem uma deficiência, que é uma deficiência visível. Então, para mim, foi um motivo de alegria, porque eu já tenho 13 anos de docência e até hoje eu nunca tive um aluno com uma deficiência visível. Então, ter um aluno com a deficiência visível no curso de psicologia, para mim, é algo para ser celebrado. Isso mostra que, né, a inclusão está acontecendo no curso de psicologia, que ainda é considerado um curso elitizado. Então, a aluna negra, como eu sou negro e também com deficiência, é um motivo para ser celebrado. Acho muito importante, eu queria compartilhar também, que uma vez que a gente colocou aqui a perspectiva de uma pessoa que tem deficiência e um docente também, eu queria compartilhar do meu ponto de vista. Porque aqui na Católica, uma vez eu tive uma aula de Libras. Eu já tinha interesse pela Libras e para mim foi uma aula muito, muito bacana. Era com uma professora surda, não ouvinte. Era engraçado porque antes de ingressar, começar as aulas, eu pensei, isso não vai dar certo. Será que vai dar certo? Como que vai ser? E fluiu muito, muito bem. Foi muito legal, não só eu, como outros colegas gostaram bastante. E eu reflito bastante sobre isso e eu penso que seria muito legal também a gente ter outras aulas que não se limitassem só às pessoas surdas, mas a outros tipos de deficiências também. Seria muito, muito bacana. E agora eu queria levantar um dado sobre
Aqui no Brasil, a Lei 8.213/1991, de cotas para as pessoas com deficiência, exige que empresas com mais de 100 ou mais funcionários preencham de 2 a 5% das vagas com profissionais com deficiência ou reabilitados. Essa porcentagem ela varia conforme o número de colaboradores que tem dentro da empresa. O objetivo é promover a inclusão e combater a discriminação no mercado de trabalho. Porém, Francisco, eu queria que você comentasse com a gente, né? Como foi a sua recepção aqui na UCB? Como que é para você essa questão de propostas profissionais para as pessoas que são PCDs? Quando eu cheguei aqui, fui algo recebido pelo RH, né? Eu fui contratado de Salvador. Eu estava em Salvador, recebi por 3 vezes o convite da coordenadora, a professora Ana Cristina, que é uma pessoa querida. Ela me fez o convite, aí essa terceira vez eu aceitei. Fui recebido com muito carinho pelo pessoal do RH. Aí fiz o exame admissional aqui, fui enquadrado como uma pessoa com deficiência. Na minha trajetória profissional, eu sou também associado há mais de 20 anos da ABADEF, que é a Associação Baiana de Deficientes Físicos, né, lá em Salvador. Na minha trajetória, o que eu tenho observado é o seguinte: as empresas elas tentam driblar, de qualquer forma, o ingresso do deficiente no mercado de trabalho. Então, falando um pouco da minha história, eu tenho mais facilidade de inserção, porque quando as pessoas me olham, que elas percebem que a minha deficiência ela é uma deficiência dita como leve. Mas eu observo que os colegas, por exemplo, que têm uma mesma trajetória acadêmica próxima da minha, que têm uma deficiência considerada mais severa e mais visível, eles enfrentam muito mais preconceito e muito mais dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Minha irmã, por exemplo, ela é deficiente, então a deficiência dela é visível. Então, por ser uma deficiência mais visível do que a minha, ela sempre enfrentou mais dificuldade e mais preconceito para ser inserida no mercado de trabalho. Então, assim, tem a lei de cota, a gente precisa celebrar essa lei é uma lei de avanço, a gente precisa considerar isso, mas ainda precisa de muito, né? Porque o que a gente vê é, como ele disse, as empresas elas tentam driblar o ingresso do mercado de trabalho porque elas criam o quê? Vagas com perfis que eles são inatingíveis para as pessoas com deficiência. Então, é preciso uma fiscalização maior do poder público em relação à inserção do deficiente no mercado de trabalho. E que às vezes não compreende a trajetória do próprio indivíduo, a formação dele. Eu vou colocar aqui uma pessoa que é PCD só por ela ser PCD, e às vezes ela tem uma história ou algo que justifique a posição dela ali dentro e ignoram isso. Para você ter uma ideia, Levi, até o dia de hoje, eu tenho um cadastro em algumas plataformas dessa de vaga, e está claro lá no meu perfil, doutor em psicologia. Eu sou doutor, mestre em psicologia, eu sou sexólogo de formação, formei pela Faculdade Baiana de Medicina, eu sou especialista em terapia analítico comportamental, está lá no meu currículo. Mas você sabe quais são as vagas que que na maioria das vezes aparecem para mim? Não desmerecendo, que todo trabalho é honrado, é digno. É para auxiliar em serviços gerais, estoquista, balconista, limpador, lixeiro, faxineiro. Estando claro lá no meu currículo que eu sou doutor em psicologia. Então é como se o deficiente ele não pudesse acessar esses lugares de poder e de decisão. Essas vagas, por exemplo, de liderança, elas não são acessadas. É uma minoria de pessoas com deficiências que ainda acessa esses lugares de poder e de decisão. A sua fala não diz respeito só às pessoas que cercam, né, estão nesses ambientes, estão nesses locais de poder, mas também às próprias plataformas, né, que estão agindo de uma maneira errada perante um perfil que está ali dentro cadastrado. Mai, eu queria que você dissertasse pra gente como que é trabalhar aqui na UCB também sendo PCD. Tem alguma situação que você pode compartilhar pra gente? Então, eu trabalho no NIOP e descobri no começo de fevereiro que eu sou autista, que eu tenho TDAH e depressão e ansiedade, né? E quando eu descobri, eu fiquei muito triste porque eu não sabia como que seria a reação das pessoas, principalmente por eu ser autista, de suporte 1. Falei, nossa, vão me mandar embora. Pensei eu. Querendo ou não, eu tive um pouco de preconceito comigo mesmo, né? E eles me acolheram. E hoje, quando eu chego um pouco mais calada, dentro lá do NIOP, eles já entendem que hoje eu não estou muito falante. Eu quero ficar mais isolada. E é um respeito mútuo lá dentro. E eu acho isso muito incrível, que eles não me excluíram, né? Muito pelo contrário, eles me incluíram. E isso é importante. Eu achei muito curioso você trazer isso, porque diz respeito a um diagnóstico recente, né? Algo que foi agora, praticamente.
Mas eu quero também saber do Fabiano. Como você percebe, assim, alguma mudança no tratamento de pessoas com deficiência e sem deficiência, agora, no presente, também do professor? Sim, é uma vida muito complicada, principalmente no tratamento. Por eu ser surdo, as pessoas evitam de falar comigo, de chegar perto, e não voltam a falar comigo, principalmente por eu ser surdo. Mas tem também aquelas pessoas que têm implante coclear. É uma vida um pouco mais fácil, mas é ruim principalmente porque a família não aceita que é surdo e coloca o implante coclear, e aí essa criança, esse adolescente vive com um barulho gigantesco na cabeça, vive com dor de cabeça por conta disso. Eu só peço respeito em amplas deficiências. É muito triste pensar que a pessoa tem que ser forçada a não existir de forma acessível, ter que aprender uma coisa de maneira forçada mesmo. E pra você, como que é, Francisco? Uma pessoa, eu tenho uma trajetória bem difícil, né? Eu vim de uma periferia, vim de uma família humilde, então minha mãe teve 7 filhos, 3 filhos com deficiência. Então isso dói muito para mim, mas eu preciso dizer, eu sofri muito preconceito, né, na escola por conta da minha deficiência. E minha irmã, por exemplo, minha irmã tem uma deficiência bem visível e nós já fomos até apedrejados por conta disso, né? Então eram diversos apelidos que a gente recebia. Minha irmã recebia diversos apelidos e por conta disso, a minha irmã, ela abandonou a escola a 5ª série. Então o preconceito, desculpe, tirou a oportunidade da minha irmã de estudar. Eu consegui chegar ao doutorado, mas a minha irmã, ela abandonou a escola na 5ª série, porque ela sofria muita violência, preconceito. Então para ela era muito forte isso. Então, a gente está se encaminhando para o final do nosso episódio. Eu queria que todos vocês mandassem uma mensagem para quem está nos acompanhando. Eu acho que a sua fala agora diz muito a respeito sobre isso, do que a gente pode fazer enquanto comunidade acadêmica, justamente para evitar isso, evitar a evasão, evitar que essas pessoas saiam desse ambiente, o que a gente pode fazer para promover ainda mais a diversidade e criar esses espaços acolhedores. É como eu falei no começo da minha fala, a gente precisa garantir a permanência dessas pessoas, porque não é só a deficiência, o preconceito decorrente, o preconceito que a pessoa sofre, ele traz danos psicológicos que às vezes para algumas pessoas é irreversível. Então é preciso construir esse ambiente acolhedor. Eu acho que o INHOP está fazendo esse trabalho, faz esse trabalho com excelência, então eu acho que as universidades, as escolas e os ambientes corporativos precisam garantir de fato o acesso e a permanência. Permanência com qualidade. Permanência não é fazer com que a pessoa apenas acesse a universidade, ela precisa acessar a universidade com qualidade, ela precisa se sentir segura e pertencente a esse ambiente. Então é isso que é mais importante. Muito obrigado, Francisco, pelo relato. E o Fabiano? Fabiano, o que você pode dizer para a comunidade acadêmica? O que a gente pode fazer para incentivar que outros indivíduos, assim como você, possam estar aqui dentro? Eu quero complementar a fala dele. É importante, sim. Também já sofri muito preconceito, muito bullying por ser surdo. Me chamaram de macaco também, principalmente macaco surdo. E eu quero dizer para as pessoas que querem vir para a faculdade, universidade, não desista. Se hoje eu estou aqui e hoje eu sou considerado um bom aluno, você também consegue. Só não tenha medo das expressões das pessoas. Um dia é um dia, cada dia. E eu quero falar sobre o Setembro Azul. O Setembro Azul é o mês considerado o mês dos surdos, da luta dos surdos. E o mês de setembro, ele é considerado a conquista dos direitos. Há uma lei que foi criada como a língua brasileira de sinais, foi por conta do Setembro Azul. Então você que é surdo, você que é ouvinte, você pessoa, você ser humano, que tem deficiência ou não, não desista dos seus sonhos, o seu futuro está aí. E por último, mas não menos importante, eu quero deixar a nossa fala final com a Mai. O que você poderia dizer pra gente? Eu acho que o Fabiano já falou tudo que tinha que falar e o Francisco também, mas eu sempre carrego comigo uma frase que o medo não é a ausência da coragem. Se você está com medo, vai com medo mesmo. Ótimo, muito obrigado, gente. Agradeço pela presença de vocês e foi ótima a nossa conversa. E agora a gente chegou ao fim do nosso episódio.
Eu peço que vocês acompanhem aqui o canal oficial da Católica no YouTube e fique de olho também nas redes sociais. O seu comentário ele é muito importante, então deixa aí embaixo pra gente o que vocês acharam. E é isso. Tchauzinho!